Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aí. Nós vamos falar agora de algumas definições importantes. Então eu acho que é um tópico, apesar de ser um pouco mais maçante em relação ao que a gente gosta da vivência cirúrgica, acho que ele é importante para o nosso entendimento, né? Em uma série de fatores para a gente diferenciar alguns termos, se familiarizar com alguns termos, antes da gente entrar em classificação de erro, como lidar com erro, os erros de diagnóstico, de pré-operatório, de transoperatório e de pós-operatório, tá bom? Então vamos lá. Um dos pontos que eu acho bem importante, né, inicialmente, é a gente diferenciar o que é erro de iatrogenia. Eu particularmente não tinha esse conceito muito claro, né, eu sempre tive a iatrogenia como um erro, né, então um dos nossos objetivos aqui é diferenciar essas duas coisas e até a forma como nós usamos essa nomenclatura, tá? E acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês, assim como ficou para mim. Bom, vamos começar falando do nosso código de ética, né? Então, aqui vou pegar pra gente aqui um marca-texto. Acho que vai ficar mais fácil. Bom, o médico veterinário, então nós aqui, será responsabilizado pelos atos que no exercício da profissão praticar com dolo ou culpa, respondendo civil penalmente pelas infrações éticas e ações que venham a causar dano ao paciente ou ao cliente, certo? Então, é, você vê que a gente pode ser tanto penalizado pelo dano ao animal e ao dano ao tutor. Então, não sei se ele alegar, né, que por um erro, mesmo que não cause um dano direto ao nosso paciente, mas que ele cause um dano indireto ao cliente, isso a gente pode ser penalizado por isso, né? Então, praticar atos profissionais que caracterizem, né, a imperícia, a imprudência, a negligência, a gente vai definir eles daqui a pouco. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Ó, delegar atos ou atribuições privativas da profissão do médico veterinário. Tem muita clínica que delega medicamento, aplicação de medicamento a profissionais que não são médicos veterinários, então tá se colocando numa situação de erro, certo? Então, existem funções que são privativas do médico veterinário, que devem ser feitas e realizadas única e exclusivamente por ele. Atribuir seus erros a terceiros, então, né, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, né? Não sei se vocês já ouviram esse ditado popular, né? E as circunstâncias ocasionais, eu já vi muito isso. Uma vez, eu estava na clínica, eu fazia estágio ainda, e aí o, o tutor trouxe o animal para uma reavaliação de uma cirurgia ortopédica, pra vocês terem ideia do nível, né? Naquela época, não se passava analgésico, porque você queria que o animal fizesse repouso. Olha o absurdo como é que era. Né? Pra vocês verem que vocês hoje pegam uma outra medicina veterinária, né? Mas nesse caso, especificamente, o implante saiu do lugar, e aí o veterinário conversando, mas como, tal, usei a placa tal, fiz tal coisa, isso, aquilo e tal, e ele falou, não é possível, esse cachorro tem que ser, não, ele falou, não tá se mexendo, não sei o quê, a única coisa que aconteceu é que eu dei um passeio com ele, passei no quebra-mola, com certeza que foi o quebra-mola, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí, né? Deixar de esclarecer ao cliente sobre as consequências socioeconômicas, ambientais de saúde pública provenientes da enfermidade de seus pacientes, deixar de cumprir sem justificativas normas e mandatos dos órgãos de entidade, que para baixo já não é tanto o nosso foco nesse primeiro momento, né? Agora, se a gente não age, né, nos resguardando, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com esse tópico C aqui. Vocês vão ver como que a gente tem muito lugar que se enquadra e tem muita negligência, tá? Uma vez eu operei um paciente numa clínica, no hospital, fiz a receita, porque o animal ia para casa, e deixei toda a receita para o veterinário liberar. Resumo da ópera, o tutor resolveu deixar o animal internado 24 horas, porque ele achou melhor ele ficar na clínica. A clínica não entrou em contato comigo, eu não sabia, a princípio o animal iria embora, ia para casa, deixei toda a prescrição para o animal ser medicado em casa.
E o animal não foi medicado. Ele ficou lá, não foi medicado. A alegação do plantonista: ah, não tinha prescrição, porque eu não tinha deixado prescrito. Mas eu não deixei prescrito porque o animal não ia ficar internado 24 horas. Então, o resultado: o animal não ficou medicado para analgesia, para dor, para nada. Então, se imagina esse paciente no pós-operatório, como é que ele não estava em termos de dor, desconforto. Absurdo, absurdo. Então, o erro, né? É difícil você achar uma definição clara disso na medicina veterinária, então se tem muito mais o que se traz da medicina, tá? Então, o erro ele é uma ação que não segue o que é certo, ou seja, não é porque é errado que todo mundo faz que se torna certo, e não é porque o certo que ninguém faz se torna errado. Certo, errado é errado, tá? Então, é o ato não intencional e inevitável por ação ou omissão que não alcança o resultado esperado. É uma ação equivocada que não é procurada deliberadamente, mas constitui muitas vezes um acidente do percurso aí, né? Então, a gente tem que se prevenir, tomar todos os cuidados para não deixar que isso aconteça, tá? Então é aquilo lá, todo mundo faz assim, mas é certo? Não, não é certo, então tá errado, então não devo fazer dessa forma só porque todo mundo faz assim, tá? Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso aí. A iatrogenia é um dano à saúde ou condição causada por médico veterinário, né, no nosso caso, nos tratamentos terapêuticos ou de medicamentosos ocorrendo dentro de uma indicação correta e que sempre ocorre um involuntário causando uma complicação ao tratamento. Ah, não, passei um medicamento, a dose é de 15 a 20 miligramas por quilo. Eu passei 18 miligramas, esse animal desenvolveu uma gastrite. Ela é uma gastrite iatrogênica medicamentosa. Mas, né, eu estou no meu ato, eu assumo um risco ao passar qualquer medicamento, que os medicamentos eles possuem um efeito colateral, né? Mas é um risco calculado para o benefício que eu quero gerar para aquele paciente, tá? Então ela é diferente de o erro de eu calcular. Então a dose é de 15 a 20, eu fiz a dose de 45 miligramas por quilo. Eu fiz o dobro da dose que deveria ser feita nesse animal. Isso é um erro, tá? E aí a complicação desse erro é a gastrite, tá bom? Então a iatrogenia é o mal que vem da tentativa da salvação, certo? Então o profissional procedeu corretamente, de forma precisa e de acordo com as normas e princípios ditados pela ciência médica. Este é o entendimento que vem sendo adotado pela maioria dos tribunais brasileiros. Lembra que eu mostrei na outra aula de introdução a quantidade de processos que têm chegado para os médicos veterinários, tá? Então, a grande diferença entre erro médico e iatrogenia é que aqui eu estou seguindo, né, o procedeu de forma correta, precisa, de acordo com as normas e princípios pré-estabelecidos, tá? Então, este é o entendimento que vem sendo tomado aí em casos de processo. Bom, a iatrogenia, ela pode gerar erros, tá? Então, erro de diagnóstico, erro médico, negligência, erros ao escrever a receita ou receita difícil de entender, então isso também é uma iatrogenia, tá? Se o proprietário não entender muitas vezes aquilo que você prescreveu, isso pode gerar um erro por parte dele na administração do medicamento. Então, como você prescreveu da forma certa, ele pode entender dar errado. É que nem quando a gente passa 3/4 do comprimido, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O cara não sabe, às vezes, o que é 3/4. Às vezes você vai lá, desenha o que são os 3/4. Uma vez, a professora contou a história de um animal onde você prescreveu: aplique a pomada sobre a região afetada, então um problema dermatológico. O cara pôs a pomada na seringa e injetou. Ele aplicou literalmente a pomada, né? Então você vê que ela dizia muito, né, deu esse exemplo e dizia muito bem isso, né? A gente tem que tomar cuidado, assim, a gente não sabe a falta de noção do tutor, né?
Então, a gente não pode confiar 100% que ele está entendendo tudo que a gente está falando, então tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Administração excessiva de medicamento, podendo levar à resistência microbiana, a gente pode botar aqui também o uso excessivo do corticoide, levando às vezes uma síndrome de Cush iatrogênica, as infecções hospitalares também podem ser provocadas por iatrogenia, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Já vi, né, nós abrimos os antibióticos, o antibiótico fica lá, o frasquinho do antibiótico, faz em um animal, faz no outro, faz em um, faz no outro, ninguém higieniza, não é feita nenhum tipo de troca, de controle disso durante o uso e aplicação desses medicamentos. Então, são coisas que realmente interferem muitas vezes e levando a infecção nosocomial, né, as infecções hospitalares. Bom, a imperícia. Ela é falta de conhecimento ou habilidade que mostra a incapacidade técnica de exercer a profissão por ignorância, um erro no julgamento ou como resultado de execução defeituosa do ato. Tá? Então, geralmente ocorre durante procedimentos cirúrgicos, procedimentos que exigem algum tipo de treinamento e qualificação para alcançá-lo. Então, já vi muita gente que não tem conhecimento para fazer uma toracocentese, para fazer uma abdominocentese, ou para lidar ou manejar uma sonda, por exemplo, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com a falta de habilidade ou de conhecimento em determinadas situações, tá? A negligência é aquela, né, o profissional que age de forma omissa, com todo o descaso de seus deveres éticos com o paciente. E no exercício da medicina é necessário tomar o máximo de cuidado para com o paciente, tá? Pois um simples erro pode trazer sérios danos à sua saúde ou levá-lo a óbito. Foi aquilo que eu falei que aconteceu comigo. Você deixar um animal internado sob seus cuidados 24 horas, aí você tem um veterinário para olhar 30 animais internados. Não é só isso. Eles têm que olhar os 30 que estão internados, mas atender os que chegam à clínica. A matemática fecha, pessoal. Aí aquele animal que tinha que ser medicado, pressão arterial mensurada, débito urinário, troca de catéter, sonda, oxigênio terapia, vai ser feito? Não. Então nós estamos sendo negligentes, a gente não está dando a assistência necessária para o paciente que a gente deixa internado, tá? Isso era crítico há 20 anos atrás e, por incrível que pareça, uma grande parte ainda dos hospitais ainda continua sendo crítico, tá? Então, o cara quer deixar o bicho internado para depois avaliar o que o animal tem. E o animal fica sem ser avaliado, né? Às vezes ele vai estar muito melhor sendo observado em casa com o tutor, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Com a imperícia, com a negligência e com o que a gente vai falar daqui a pouco também com a imprudência, tá? Então, evitar que a gente deixe os animais internados de forma desnecessária. Se eu não for dar uma assistência adequada para esse animal, eu não posso estar deixando esse paciente internado. Se não tenho estrutura para interná-lo, eu também não posso deixar esse paciente, eu fazer uma cirurgia que exige um grande pós-operatório se eu não tenho condições de manter esse animal internado comigo. Então, tudo isso tem que se tomar cuidado, tá? Então, a gente não pode ser imprudente de querer assumir o risco para uma determinada situação sem ter cautela do que vai acontecer, o resultado que eu posso gerar, né? Ou até mesmo, né, ignorando toda a parte de conhecimento, de ciência médica que possa estar relacionada àquela determinada afecção, determinado quadro, tá? Então eu tiro da minha cabeça uma determinada medicação para aquilo, começo a usar, né? E vou tomar a decisão, vou fazer assim mesmo, sem estar baseado em nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e não ser precipitado, tá? E é muito difícil isso, pessoal. A gente está falando aqui, não é para apontar dedo, nada e tudo, mas é muito complicado, porque se a gente pega um paciente crítico, eu lembro uma vez que chegou um paciente para mim atropelado. A tutora atropelou o animal. O animal chegou em choque. Aí ela queria que eu fizesse uma radiografia.
Eu falei, olha, eu preciso estabilizar ele primeiro. Não adianta eu levar ele para radiografia, eu preciso estabilizar. Se eu não estabilizar, ele vai morrer. Antes de eu radiografar, enquanto eu estou radiografando. E aí ela ficava no meu, mas tem que radiografar, tem que radiografar, tem que radiografar, tem que radiografar. E eu falei, eu tenho que tentar estabilizar ele e tal. O animal estava perdendo o animal. E a pressão dela para que eu fizesse o raio-x, né? E se eu fizesse o raio-x, provavelmente ele nem chegasse na sala de raio-x da forma como ele chegou. Então, eu tive que estabilizar o quadro, estabilizei o quadro, para daí, na época, né, fazer a radiografia. Na radiografia não deu para ver muita coisa, abdominocentese, tinha uma ruptura de baço, cirurgia, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, senão a gente acaba sendo precipitado, quero resolver logo e levo o paciente para a radiografia sem avaliar, ou ele está numa fase do choque compensatório e ele descompensa depois comigo, eu acabei me precipitando, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre a classificação dos erros, para depois a gente entender como lidar com os erros, tá bom? Um grande abraço, espero vocês na próxima aula.